queridos amigos, muita paz a todos. Com muita alegria que voltamos à nossa atividade de exposição nessa casa e envolvemos em nosso abraço fraterno não só os que estão aqui nos ouvindo, mas aqueles que nos acompanham pela internet e aqueles que talvez possam vir a nos ouvir num outro momento, através de outro suporte, de outra mídia. Sintam-se todos abraçados, grande é a nossa alegria por essa atividade. Para a noite de hoje, nós separamos esse tema, Aprender com a Dor do Outro, que deduzimos a partir do item 31 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, um capítulo com o qual nós nos identificamos plenamente cada vez que lemos o capítulo. Gostaríamos inicialmente de lembrar que a perspectiva do Espiritismo não é a de fazer uma apologia ao sofrimento. A ideia espírita não é a de declarar, ou melhor, de defender que através do sofrimento nós evoluímos. Porque isso não é uma verdade de um modo absoluto. Nós podemos não evoluir coisa alguma enfrentando o sofrimento. O sofrimento em si mesmo é neutro. O aprendizado que nós poderemos retirar dele depende da forma através da qual nós o enfrentemos. Nós podemos passar por um período de sofrimento sem dali conseguir extrair nenhum novo comportamento, nenhum novo hábito, nenhum novo conhecimento para a nossa vida. Da mesma forma que nós podemos atravessar lado a lado com um amigo, com um familiar, com um parente próximo, uma etapa de dificuldade e da mesma forma não retirar dali nenhum aprendizado. A perspectiva espírita, na verdade, é a de nos esclarecer muito mais sobre o que é o sofrimento, nos esclarecer como acolher o sofrimento. Nesse sentido, o Espiritismo se aproxima não apenas da percepção dos 300 primeiros anos de cristianismo, da vivência da mensagem de Jesus, mas nos aproxima dos filósofos estoicos que tinham em relação ao sofrimento na Grécia Antiga uma visão que hoje se chama de resignação dinâmica, que é, em vez de afugentar o sofrimento, acolhê-lo, procurando administrar a situação desagradável, dolorosa, difícil que o sofrimento nos traz. E queremos lembrar também de uma frase muito repetida, atribuída a Joana de Ângeles e que, de fato, aparece em vários de suas mensagens, com paráfrases as mais diferentes, que diz o seguinte, que enquanto estamos na Terra, todos sofremos, porque estamos ainda num processo de aprendizado e, portanto, nós poderemos, nesse momento, talvez, não estar enfrentando uma dor mais expressiva, mas um outro companheiro ao lado, um familiar, um parente, um amigo, está, às vezes, no momento da sua crucificação emocional. Então, na Terra, nós vivemos o interessantíssimo fenômeno de que vamos experienciando e vivendo numa espécie de roda que vai girando as experiências de sofrimento, de dor, que nos desafiam extremamente. E como dissemos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos achar essa abordagem a respeito da convivência com o sofrimento, das raízes do sofrimento. E mais especificamente, nos 5 últimos tópicos, os que vão do item 27 ao item 31, nós nos deparamos com temas muito interessantes. Tive a oportunidade de relê-los no último mês e confesso aos amigos que fiquei esses últimos dias, essas últimas semanas, revisando esses temas e, evidentemente, quando a gente começa a revisar determinados temas, a sensação que temos é que parece que estamos diante deles ou que vamos encontrando as evidências nos mais diferentes lugares. Só para a gente ter uma ideia, o item 27 desse capítulo 5 tem um título interessantíssimo, que está assim colocado em português:
deve-se colocar um fim às provas do próximo? Vejamos que questão interessante. Kardec, ou aqueles que o acompanhavam na montagem da codificação, propôs aos espíritos que o assistiam. E era, de fato, uma dúvida, como é ainda hoje. Nós observamos para determinadas situações, e na nossa perspectiva muito limitada, às vezes, tisnada de um certo materialismo, a gente diz assim, não falta nada para ficar pior, não pode ficar pior. Né? Já chegou o limite. Então, essa situação, de alguma forma, ela deve terminar. Nós sempre temos, às vezes, esse impulso de querer colocar um fim em situações difíceis, porque nós temos uma dificuldade de conviver com aquilo que é difícil, que é complexo, que é multifacetado, que tem múltiplas raízes, que tem causalidades as mais diversas. Então, esse item 27 vai exatamente problematizar essa questão. Nós temos o direito de colocar um fim às provas do próximo, e aí eu não vou responder aqui essa questão, tanto porque não é objeto dessa palestra hoje, como para que vocês possam voltar a esse item 27. O item 28 é um item em relação ao qual, se nós já não nos encontramos com a situação, certamente nesse auditório, cada um de nós conhece alguém que viveu a situação delicadíssima em que aparece a questão sobre se é lícito abreviar a morte para um doente que sofra de forma irremediável. Essa é uma questão de natureza ética, como a anterior, e é uma questão dos nossos dias, e é a questão com a qual se defrontam muitas famílias com doentes cujo diagnóstico e cuja perspectiva de melhora é uma perspectiva negativa. E os espíritos, juntamente com Allan Kardec, já trataram desse tema no Evangelho segundo o Espiritismo. E nos itens 29 e 30, uma questão sobre o sacrifício da própria vida em relação a outro. E o que nos interessa especificamente, o item 31, o proveito que podemos ter da dor do outro, ou o aprendizado que podemos ter a partir da dor do outro. Então, como dizíamos, esses itens, eles se prestam à nossa leitura, porque, não obstante a codificação tenha 160 anos, esses itens em específicos, como vários outros itens, nos trazem questões absolutamente atuais. Esses 5 itens, por exemplo, vão tematizar o respeito às provas alheias, o respeito à dor alheia, o respeito aos limites alheios, à nossa própria vida e, o que nos interessa mais especificamente, o aprendizado nas condições de estar acompanhando ou testemunhando a dor ou a provação de alguém. E só para que a gente possa ter uma visão mais específica desse tema, nós vamos ler o item porque ele tem apenas 2 parágrafos. O primeiro parágrafo é composto da questão que motivou a resposta, que é uma resposta dada pelo Espírito São Luís, que vale a pena a gente consultar a literatura para entender quem foi esse espírito e que papel ele teve na codificação, que papel ele teve e ele tem junto à nação francesa, qual foi a sua história quando encarnado, a ponto de ter sido conhecido como o rei bondoso e o rei justo, no século XIII ainda. E volta na codificação espírita respondendo exatamente às questões mais difíceis. Parece que aquelas mais melindrosas que lidavam com a nossa vida, com a vida do outro, com as relações interpessoais, foram colocadas para serem respondidas por São Luís, ou talvez ele mesmo tenha escolhido essas respostas. Me chama muito a atenção que respostas esse Espírito apresenta na codificação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5º, nesses 5 itens a que nos referimos, São Luís responde a 4 questões. E no item 31, então, 2 questões lhe foram feitas. A primeira delas: aqueles que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não somente trabalham em seu benefício próprio? E a segunda questão: poderão essas pessoas tornar seus sofrimentos
proveitosos a outras pessoas, me parecem duas questões que são complementares. A segunda, diria, talvez me agrada mais diretamente, porque é uma questão que implica num aprendizado, é uma questão que busca uma informação. E a primeira questão, que talvez não me agrade muito, mas com a qual eu aprendo bastante, é uma questão que levanta um véu, um certo viés, que é muito comum à nossa vida. Vejamos bem que a primeira questão é sobre aquelas pessoas que aceitam de forma resignada os sofrimentos por submissão a Deus, tendo em vista a vida futura. São duas condições. Aquelas que aceitam resignados os sofrimentos, primeira condição, por submissão a Deus, segunda condição, tendo em vista a felicidade na vida futura. Aí vem exatamente aquela pergunta que tem um viés, que pode ser um viés ferino, ou um viés que tente identificar o egoísmo numa situação em relação à qual talvez a maioria de nós não visse um egoísmo. Mas o fato é que a questão incide, se essas pessoas que agem assim, elas não estão somente trabalhando em relação ao próprio benefício, é aí que está o detalhe da questão. E o Espírito São Luís, então, responde a esses dois questionamentos num único parágrafo, dizendo o seguinte: podem esses sofrimentos ser de proveito de outras pessoas, tanto material quanto moralmente. Materialmente, se pelo trabalho que passam, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuam para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e das consequências funestas para o futuro. Se nós tivéssemos, talvez, que fazer uma tradução para a linguagem nos dias de hoje, observando o texto de São Luís, nós diríamos: ele não deu a mínima para a primeira questão, exatamente aquela que procurava descobrir um viés mais egoísta na relação daqueles que, passando por sofrimentos, entregam-se de forma resignada a esses sofrimentos. Um caso bem claro que todos conhecemos poderia exemplificar a primeira questão. Alguém profundamente tisnado do seu próprio egoísmo, alguém profundamente marcado por achar sempre que há um engendramento que visa buscar vantagens pessoais através de qualquer situação, poderia olhar para a biografia de Chico Xavier e dizer assim: pois é, sofreu tanto, mas estava de olho, era num lugarzinho no mundo espiritual. A primeira questão pode ser claramente traduzida assim, colocando bem nas nossas palavras, no nosso nível. A segunda questão, como dissemos, é aquela a qual São Luís responde. Primeiro porque ele não dá nenhuma informação, não valida nada da primeira questão. Mas em relação à segunda, ele vai destacar os que aceitam a resignação. O que não é fácil. Não é nada fácil para nós experimentar a resignação. Nós estamos ainda num processo evolutivo em que a resignação é uma virtude muito distante de nós, porque a resignação, inclusive, é materialmente entendida, ou melhor dizendo, na perspectiva materialista, a resignação é entendida como uma derrota. Mas olha fulano como está, como é que ele aguenta? Não, tem coisa aí por trás. É exatamente o olhar daquele que está tisnado do seu próprio egoísmo, que não consegue enxergar na resignação um processo dificílimo, árduo de superação. A resignação tem sido chamada, na obra de Joana de Ângeles, de resignação dinâmica. E o adjetivo aí faz toda a diferença em relação ao substantivo. Porque não é uma resignação de cruzar os braços. A vida está ruim, está péssima, a desgraça está se instalando, mas é assim que Deus quer.
Essa perspectiva não se coaduna com a resignação dinâmica, nem com o espiritismo. A resignação dinâmica é aquela que tem um alto grau de aceitação, tem um alto grau de flexibilidade, mas tem a maior dose, que é a de coragem, para enfrentar a situação que é adversa, que é dolorosa, para enfrentar a situação que às vezes é decepcionante em relação aos nossos próprios ideais, aos nossos sofrimentos. Por isso, na série psicológica de Joana de Ângeles, nós vamos encontrar essa expressão resignação dinâmica. Depois nós vamos encontrar na resposta de São Luís uma confirmação bastante interessante de que os sofrimentos eles podem, sim, serem aproveitados por aqueles que estão testemunhando a situação. E aqui nos chama a atenção exatamente o verbo poder, que aponta para uma possibilidade. E os espíritos superiores são superiores, não é por nada não, é exatamente porque eles evoluíram e eles têm a capacidade de compreender as nossas limitações. Vejamos que parece ingênuo, mas faz toda a diferença que o Espírito São Luís tenha dito que os sofrimentos podem ser aproveitados por nós. Ele não disse que os sofrimentos devem ser aproveitados por nós, porque ele sabe, e os espíritos superiores sabem, que no nosso nível evolutivo, ainda que esse seja um impositivo da evolução, nós devemos aprender com os outros, nós não estamos nesse patamar, nós estamos no patamar um pouco abaixo, que é o da possibilidade. Então, nós podemos aprender com os outros, tanto com as suas experiências materiais, quanto com as suas experiências morais. E é isso que faz a história da humanidade. É quando nós olhamos para o conjunto de experiências que foram vividas pela humanidade, pelas gerações que nos antecederam, e nós olhamos para dadas situações, para dadas pessoas, nos comovemos e aprendemos com eles. Nós poderíamos aqui citar várias histórias, vamos lembrar de duas que nos comovem, que são talvez as nossas prediletas. A primeira delas é a biografia de Nelson Mandela, que suportou 27 anos de solitária. O pior tipo de prisão para qualquer prisioneiro é a solitária, porque rompe com algo que é inato da condição humana, que são as relações interpessoais. A solitária é usada em todos os sistemas penitenciários, desde os mais democráticos aos mais carrascos, exatamente para fazer um prisioneiro falar ou para enlouquecê-lo o mais rápido possível e o sistema carcerário se livrar dele. Somente as almas estoicas e com uma profunda compreensão de suas próprias vidas suportam as solitárias. Foi o que fez Nelson Mandela. 27 anos numa prisão, a maior parte desses 27 anos em uma solitária. Mas era um homem de uma liderança tão extraordinária que nos emociona profundamente saber, por exemplo, que quando havia o jogo de futebol entre os times dos prisioneiros e dos carcereiros, se ele ficasse na janela da solitária olhando para os seus companheiros que jogavam evidentemente no time dos prisioneiros, aquilo era suficiente para que os seus companheiros se entusiasmassem e, não raro, vencessem o time dos carcereiros. Quando isso foi percebido pela administração da prisão, ele foi, inclusive, mudado de solitária para que de sua cela ele não visse a quadra onde o jogo acontecia. E nós aprendemos com a história desse homem que saiu lúcido da prisão, tão lúcido que promoveu a unificação do seu país e elegeu-se na sequência como presidente e até hoje é um exemplo de pessoa pacificadora e o líder, o grande mentor de uma política de inclusão no mundo afora. Tão lúcido que depois de se aposentar, pediu uma reunião alguns meses depois com a imprensa e, evidentemente, para um homem como ele, reunia-se não apenas a imprensa de seu país, mas a imprensa internacional, para ouvi-lo num único pronunciamento. Aviso aos amigos e ao meu país que estou me aposentando da minha aposentadoria. Coragem, né?
porque tem muita gente doido para antecipar a aposentadoria sem direito. E Nelson Mandela aposentou-se da sua própria aposentadoria e criou uma liga, um grupo com ex-presidentes de vários países chamado The Olders, ou os mestres, os mais velhos, os mais experientes, do qual, inclusive, o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, faz parte até hoje. Então, esse homem, com a sua vida de sofrimentos, mas com a sua vida de ensinamentos, é uma grande fonte de aprendizado para todos nós. A pergunta que se coloca é: o que nós, de fato, já aprendemos com a vida dele, com a sua biografia, o que já incorporamos? Ainda hoje eu li rapidamente uma notícia na internet de uma escola em São Paulo que teve um muro pichado com a seguinte frase: nós devemos cuidar da educação das nossas crianças brancas. Uma escola que fica numa região periférica em São Paulo. E não precisa ser em São Paulo, pode ser em Campina Grande, mas também em Lagoa Seca. Qualquer escola de periferia terá, pela história do Brasil, muito mais crianças negras e pardas e descendentes de índios e hoje de imigrantes do que qualquer outro lugar. E essa frase motivou uma campanha na internet que recebeu mais de 3.000 assinaturas em 48 horas, a comunidade escolar solicitando ao prefeito de São Paulo que autorizasse a modificação do nome da escola, que era a Escola Municipal de Ensino Fundamental Guia Lima, para a Escola de Ensino Fundamental Nelson Mandela, numa demonstração de que aquela comunidade havia entendido a importância de uma educação inclusiva, não apenas para as crianças negras, mas para todas as crianças daquele entorno. Uma demonstração muito viva de aprendizado. Nenhum de nós aqui, provavelmente, aliás, deixa eu dizer essa frase de uma outra forma. Nenhum de nós aqui, nessa existência, acompanhou a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, um ou outro de nós esteve reencarnado na Segunda Guerra. A grande maioria de nós provavelmente acompanhou a Segunda Guerra do mundo espiritual. Mas nós não precisamos viver a Segunda Guerra de novo para aprender os horrores do que lá foi praticado, a ponto de aquele ter ficado conhecido como um evento que banalizou o mal. São experiências como essas que nós vamos vivendo à distância, vivendo ao longo das narrativas históricas ou a partir das narrativas históricas que fazem com que nós aprendamos um conjunto de ensinamentos, que assimilemos um conjunto de informações para que nós possamos metabolizá-los no conjunto das nossas emoções e avançarmos profundamente. Quando nós olhamos para esse texto a que nos referimos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos deparamos com o que poderíamos apontar como sendo o princípio ou um texto que levanta o véu do que seria uma pedagogia divina. E nós temos ainda muita dificuldade de compreender a pedagogia divina. Para nós ainda, às vezes, é muito difícil compreender essas questões das pedagogias, das aprendizagens aqui na Terra. E lendo esse texto e pensando na pedagogia divina, eu fui me lembrando, como professora, do que a gente aprende sobre teorias da aprendizagem. Basicamente, nós aprendemos 3 grandes grupos de teorias da aprendizagem. São as teorias comportamentais, que vão dizer que o sujeito aprende a partir de estímulo, as teorias cognitivas, que vão nos organizar como sujeitos em faixas etárias, com aprendizados específicos para determinadas faixas etárias. Por exemplo, uma criança de 2 anos tem ideias absolutamente relativas ao concreto, àquilo que ela opera. Uma criança que está aprendendo a escrever, por exemplo, a ler, mais adiante, em torno dos 4 a 6 anos, começa a ter ideias muito concretas da sua relação com a linguagem. E as teorias de aprendizagem cognitivas nos ajudam a entender isso. Quando uma criança começa a escrever, por exemplo, e coloca várias letras e diz que escreveu vaca ou boi, e coloca 2 letras para formiga, porque o boi é grande e a formiga é pequena, e isso não tem nada a ver com o tamanho das palavras. Nós entendemos isso
pelas teorias cognitivas. E entendemos também pelas teorias humanistas a necessidade da interação com o outro para que nós possamos apreender qualquer objeto. O outro é de fundamental importância, a sua mediação, a palavra, a fala, a interação. E aprendemos mais recentemente sobre as inteligências múltiplas, que nós percebemos um mesmo fato de formas diferentes. E esse capítulo é bem interessante, porque começa a mostrar para nós que mesmo vivendo as mesmas experiências, as pessoas que estão juntas naquelas circunstâncias não aprendem as mesmas coisas, não aprendem das mesmas formas, e isso explica um pouco a diferença entre os alunos. Nós entendemos, por exemplo, algo que eu gosto muito de dizer, porque valoriza muito as mulheres, que já foi provado que as mulheres têm mais inteligência linguístico-discursiva do que os homens. Isso é muito bom de dizer, principalmente quando a gente está fazendo a palestra, né? Mas também tem outras inteligências, lógico-espacial, e eu me dou muito mal nessa, sinestésica corporal, também sou muito mal nessa, musical, também sou muito mal nessa, e vou tentando me sair em outras inteligências que estão à disposição de todos nós. A inteligência interpessoal, intrapessoal, existencial. E isso vai nos mostrando um pouco essa diversidade e nos fazendo entender porque é que mesmo quando a situação está bem ali, o outro está passando, eu estou do seu lado, um outro fulano também está, e nós não conseguimos ter as mesmas experiências. E quando nós levantamos esse pequeno véu das aprendizagens, nós vamos nos encontrando, talvez, com aquilo que mais adiante o Espiritismo deu uma contribuição decisiva às teorias da aprendizagem, que é nós entendermos qual é a lógica da aprendizagem divina. E nós observamos que essa lógica da aprendizagem divina passa necessariamente por aquilo que nós chamamos de evolução. E aprendemos isso no Espiritismo. Por exemplo, a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec, de forma magistral, pergunta: os espíritos foram criados uns simples e outros, uns bons e outros maus, aliás, e a resposta: os espíritos foram criados uns simples e ignorantes. E tem como destino a perfeição. E a cada um deles Deus deu uma missão com o fim de fazê-los progredir e progressivamente aproximarem-se de si. A resposta à questão 115 é a síntese da lei de evolução. Nós não nascemos bons e maus, não nascemos inteligentes, uns inteligentes e outros sábios, uns bonitos e outros feios. Nós nascemos, somos criados todos da mesma forma, simples e ignorantes. Não são uns simples e outros ignorantes. Todos nós somos espíritos com o mesmo começo e com o mesmo fim. A diferença está no percurso que nós vamos travando, porque entre esse começo que é igual para todos e esse fim que é igual também, que é a perfeição, nós vamos usar nesse entremeio aí o livre-arbítrio no conjunto de provas através das quais nós vamos passando e a partir de um certo percurso evolutivo, as provas que nós vamos escolhendo para passar. E nós vamos também entender que só é possível aprender com as provas, com as nossas e com a do outro, se nós tivermos a noção de reencarnação. Porque se não houver a noção de reencarnação, nós nem vamos consolidar uma aprendizagem, nem vamos também entender por que é que o outro está sofrendo e o que é que nós temos a ver com aquela situação. E além de evolução e de reencarnação, o necessário conceito da lei de sociedade que o Espiritismo nos apresenta, que a vida social está na natureza, conforme nós aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 776, e conforme essa resposta nos diz que Deus não nos deu a palavra e todas as consequências que daí vêm da interação para que isso não tivesse um propósito claro, parafraseando aqui ao nosso modo. Então, nós aprendemos na lei de evolução a importantíssima necessidade de estarmos em sociedade, de partilharmos com o outro, de usarmos os recursos disponíveis para a interação. E aí, quando nós pensamos isso, tudo aquilo que as teorias da aprendizagem dizem de modo separado, quando colocados juntos, começam a fazer um certo sentido
aos nossos olhos, porque nós vamos, nesse percurso, evoluindo. Mas nos parece que o mais interessante dessa pedagogia divina que nós vamos descobrindo no nosso processo de aprendizado com o outro, são alguns fundamentos que nós vamos identificando na mensagem de Jesus. O primeiro fundamento é que o aprendiz, que somos nós, somos o fundamento de toda essa pedagogia divina que se articula. É no valor de cada um de nós, de cada pessoa que somos nós, individualmente, que essa pedagogia se acentua. E observamos isso claramente quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Quando nós nos sentirmos desimportantes, meus amigos, quando nós tivermos aquele surto de baixa estima, aquela situação em que nós nos achamos que não temos valor algum, que todo mundo no mundo é mais magro e mais bonito do que cada um de nós que aqui está, nos lembremos da sentença de Jesus: vós sois a luz do mundo. Quando nós acharmos que não temos nenhuma habilidade, que não somos capazes de fazer coisa alguma, nos lembremos dessa frase de Jesus e da grande metáfora que é a luz nessa sentença, exatamente capaz de exilar as trevas, a dificuldade de onde esteja. Então, nessa pedagogia divina, nós somos muito importantes. Individualmente, nós somos muito importantes nessa pedagogia divina, e na Terra nós somos 7 bilhões de almas importantes, entre as encarnadas, porque desencarnadas, segundo Emmanuel, tem mais aí alguns bilhões. Então, nós somos importantes, mas não somos mais importantes do que as 6 bilhões 999 milhões de pessoas que estão na Terra. O valor está em cada um. Nós vamos aprendendo também, com essa pedagogia divina, que toda aprendizagem é cumulativa e se dá no tempo. E que nós não podemos querer aprender determinadas coisas de uma hora para outra. Quando nós olhamos para uma biografia, como a de Chico Xavier, de Nelson Mandela, ou de um parente, ou de um amigo que está enfrentando uma grande dor, está enfrentando ali estoicamente, tenhamos certeza de que ele vem treinando isso há algum tempo, talvez há algumas reencarnações. Porque nós não passamos do egoísmo para a resignação estoica na mesma existência. De modo geral, há exceções, mas de modo geral, no nosso nível, nós não passamos. E nos lembremos que Jesus disse isso. Primeiro a erva, depois os grãos na espiga e, por fim, a espiga cheia. Ou seja, a aprendizagem se dá no tempo e essa aprendizagem é cumulativa. Depois nós encontramos a pedagogia divina nas falas de Jesus, quando vamos entender que o contexto é fundamental ao nosso processo de aprendizado. Ou seja, nós estamos na família certa, no lugar certo, Campina Grande, quase sem água, numa situação que ninguém sabe para onde vai, mas nós estamos no lugar certo. Nós estamos com os parentes adequados. Nós estamos na situação adequada ao nosso processo existencial. E quando nós olhamos para aquela situação que está em nós, que é a situação que nós dissemos, é o limite, é a mais difícil, ou quando olhamos para o outro e achamos que é a situação limite, a mais difícil, e observamos ali vários componentes que favorecem a nossa aprendizagem, é o outro que está passando a prova, mas favorece a nossa aprendizagem, nós tenhamos bastante certeza de que nós estamos no lugar certo. Nos lembremos disso nas várias sentenças de Jesus, em que escolhia os elementos próprios do lugar em que estava para falar do reino de Deus às pessoas que o ouviam. Então, o reino de Deus é semelhante ao dono de uma vinha, o reino de Deus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos, ou seja, é o contexto em que estamos para aprender. Essa aprendizagem também, ela vai se fundamentar e se fixar quando nós fazemos as descobertas pessoais mais profundas, mais concretas e com base na reflexão. E a gente poderia traduzir isso dizendo quando ocorre o famoso cair a ficha. É quando cai a ficha. E há uma parábola no Evangelho que tem uma expressão muito similar a essa, que é a do filho pródigo, caindo em si. Quando ele caiu em si, quando ele se deu conta
da situação em que ele estava, aliás, da situação na qual ele havia se colocado, ele empreendeu todo um processo de retomada da autonomia da sua própria vida. Então, nós nos assemelhamos muito ao filho pródigo. E nós precisamos fazer essa descoberta pessoal, cair em nós, o que significa refletir. A situação, às vezes, está no outro. É ele que está passando pelas dores. São os seus sofrimentos materiais, são os seus sofrimentos espirituais. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Ou o que é que eu posso aprender com essa situação de fulano? E quando nós fazemos esse processo de aprendizagem, que é profundo, que nós vamos tornando essa aprendizagem mais sistematizada, nós vamos demonstrando a nossa transformação. E aí identificamos na sentença de Jesus, é pela árvore que se conhece os frutos, esses indícios do processo de aprendizado. Então, olhemos para nós, na situação difícil. Nos desesperamos ou enfrentamos a situação. Olhemos para o outro, ele se desespera ou ele enfrenta a situação. Avaliemos os frutos das nossas ações, das nossas escolhas. No sentido de aprendizado, avaliemos, apreciemos, reflitamos sobre os frutos da situação que o outro está passando e nós conseguimos fazer o nosso processo de aprendizagem avançar. Porque em vez de nos fecharmos no nosso mundo, nas nossas experiências, nós nos abrimos para aquilo que as inteligências, aliás, a ideia das inteligências múltiplas apresenta, que é a inteligência interpessoal. Não é o meu mundo que me basta, é o meu mundo na relação com o do outro. É a experiência do lugar em que eu vivo com aquela que eu vejo num outro lugar. Por isso que campanhas como a de Médicos Sem Fronteiras, campanhas em prol da solidariedade, encontram em muitos lugares uma acolhida muito forte, porque eu não preciso ir exatamente à África para ver como vivem as crianças que sobreviveram aos pais que morreram com a epidemia que, em muitos países da África, nos países de língua portuguesa, sobretudo, Angola, Moçambique, é uma epidemia avassaladora, que é a da infecção por HIV. Eu não preciso ir lá para entender como aquelas crianças vivem, mas eu posso aprender com isso e posso, inclusive, mobilizar recursos a várias organizações não governamentais que fazem isso. Eu não preciso passar frio à noite em Campina Grande, no mês de julho, para imaginar o que sofrem as pessoas que não têm onde morar no mês, e que passam o frio, não só em julho, mas em dezembro e em janeiro, que é verão. Há mais ou menos 15 dias eu estive em São Paulo e me chamou a atenção, eu até comentei com alguns amigos, o estado lamentável de grande parte do centro da cidade de São Paulo. O imenso número de pessoas que estão literalmente morando nas ruas. E eu voltei com duas ideias muito claras. A primeira delas é que se o grande escritor francês Victor Hugo reencarnasse e fosse novamente escrever um romance, ele escreveria Os Miseráveis, versão brasileira. Ou se ele encontrasse uma médium como Ivone Pereira, se Divaldo talvez tivesse fôlego, psicografaria um livro com esse título, ousadamente aqui dado por mim, Os Miseráveis, versão brasileira. Porque lá estão homens, mulheres, brasileiros, haitianos, angolanos, africanos de todas as origens e asiáticos. E cachorros morando na rua. E um grande dilema para a cidade de São Paulo é o que fazer com os moradores de rua. E um dilema maior ainda para aquela metrópole é o que fazer com os colchões e cobertores que são dados aos moradores de rua, que não carregam os colchões e os cobertores consigo. E isso, para muita gente em São Paulo, é um enorme problema. Enorme problema, evidentemente, para quem não mora na rua e tem onde guardar colchão e cobertor. Porque para quem mora na rua e não tem onde dormir, cada dia dorme num lugar, além de ter que carregar a si, muitas vezes aos filhos, e isso foi o que me chamou a atenção, não eram só homens na rua, mas eram famílias, homens, mulheres e seus filhos, além de ter que carregar a si, aos seus filhos
E aos cachorros, o que me fez lembrar muito de Graciliano Ramos em Vidas Secas, ter que carregar também os colchões e os cobertores. E a Prefeitura de São Paulo não sabe o que fazer com isso. Nós não precisamos viver essa experiência para aprender o que ela tem a nos ensinar. A grande cota de humanidade e de solidariedade que essas experiências carregam em si e que carregam de uma forma muito intensa e que mobilizam um grande conjunto que é a energia da solidariedade, que é preciso ser mobilizada não só para entender esses nômades da vida pós-moderna, que deixam para trás os colchões e os cobertores, não só entender esse raciocínio de nomandismo da vida pós-moderna das grandes cidades, mas também conseguir entender isso com a lógica da reencarnação e do livre-arbítrio. Porque há muitos daqueles que estão na rua que têm uma psicologia absolutamente diferenciada da nossa. E que mesmo que se lhe dê uma casa equipada e aquecida, ele não vai ficar lá. Porque ele é nômade e porque o seu psiquismo rebelde não consegue fazer com que ele permaneça num único lugar. E isso é uma experiência, é um aprendizado para todos nós. Nós que temos casa, nós que temos onde guardar o cobertor, nós que temos colchão, nós que podemos, enfim, fazer essas várias escolhas. E, por fim, já caminhando para o final dessa reflexão, todo aprendizado, à luz dessa pedagogia divina, tem momentos de avaliação e, sobretudo, de autoavaliação. E identificamos isso na sentença de Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. É uma sentença profunda de autoavaliação, que nós precisamos nos colocar, que é a situação do julgar. Como eu estaria naquela situação? O que eu faria se estivesse naquele contexto? E a nossa medida, evidentemente, é uma medida muito pessoal, porque o que eu faria, o que cada um de nós faria na situação, é uma resposta que tem a ver com aqueles itens anteriores que lembramos, o contexto em que estamos, a nossa história reencarnatória, mas é um bom exercício nos perguntar, numa situação difícil, o que faríamos? Numa situação limite, o que faríamos? Porque nós costumamos, às vezes, idealizar muito as situações que são as mais felizes da Terra, né? A festa de 15 anos, o casamento, a formatura, isso e aquilo outro. E é muito fácil nos imaginar nessa situação em que nós somos, em geral, o foco da atenção, em que as pessoas vão à nossa festa para nos cumprimentarem naturalmente. Mas e pensar a outra situação, aquela difícil? Uma situação, por exemplo, a que todos nós estamos correndo risco de um assalto. Como reagiríamos? Ou a situação mais certa, porém a mais dolorosa, o falecimento de um ente querido. O que faríamos nessa situação? E quem de nós, ao enfrentar uma situação dessa, não enfrentou de forma rebelde ou infantil? Por isso, nós precisamos ter os períodos de autoavaliação. E aqui vale a pena citar Joana de Ângeles, nos dizendo que, se identificarmos um comportamento, aliás, do qual hoje nós nos envergonhamos, que nós possamos passar da culpa tóxica para o arrependimento promissor. Então, em vez de ficar remoendo a situação, conforme ela diz no livro Vida, Desafios e Soluções, a coragem do arrependimento, que é exatamente o cair em si do filho mais novo lá da parábola dos 2 filhos, ou a parábola do filho pródigo. Encontramos também nesse mesmo direcionamento uma outra sentença de Jesus: vai e não tornes mais a pecar. É outra sentença que nos auxilia a pensar nesses momentos periódicos de autoavaliação, em que precisamos, às vezes, inclusive, zerar determinadas situações e prosseguir, ou fazer, como dizem em todos os grupos de autoestima do Facebook, aquela frase de Chico Xavier: não é possível um novo começo, mas é possível um fim diferente ou um novo fim. Então, nós podemos tomar essa sentença de Jesus: vai e não tornes mais a pecar, como um fundamento da pedagogia divina, e um fundamento absolutamente promissor.
um fundamento que não nos reprova como as pedagogias comuns. Pelo contrário, que nos estimula a prosseguir. E, por fim, um último fundamento dessa pedagogia divina é que a verdadeira aprendizagem, ela conduz à liberdade, e ela é um patrimônio do Espírito. E identificamos isso em 2 sentenças de Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a cada um segundo as suas obras. Então, a dor que está no outro é a dor do outro. Ou, como diria Joana de Ângeles, a dor que nos alcança é somente nossa, assim como a alegria que nos chega, essa é também nossa. Mas nós precisamos ter uma postura de admiração do outro, para que, na dor, admiremos o aprendizado, e na alegria do outro, admiremos a conquista. Porque isso é, para nós, ainda um imenso desafio. Para a maioria de nós, é um imenso desafio olhar para a alegria do outro e compartilhar, no sentido profundo da expressão, e aprender com a alegria que às vezes vem de uma conquista dificílima, absolutamente demorada, uma conquista que precisou, por muitas vezes, ser reiniciada. E nós, infantilmente, achamos que toda conquista é fácil. Isso é apenas para as pessoas que ainda são infantis. E a gente vê muitos exemplos disso, e outro dia eu vi alguém dizer algo sobre as redes sociais que me chamou muita atenção. Diz assim: uma pessoa posta as fotos das suas férias, todos curtem, mas nunca posta as fotos do seu trabalho. E tem toda a razão, porque as férias, elas vêm depois de 12 meses de trabalho. Para quem tem férias, porque nem todo mundo tira férias, nem todo mundo pode tirar. Muita gente vende as férias e continua trabalhando por absoluta necessidade. Então, a conquista é aquele momento, depois de um árduo processo. E o outro está lá, comemorando a sua conquista, que veio depois de um árduo processo. E nós precisamos aprender a compartilhar a história dele, de permanência, de resignação, de reiniciar o processo, de não desistir, de contornar dificuldades. Do mesmo jeito que o outro está lá em dificuldades. E a nossa postura infantil é: a cada um segundo suas obras, deixa ele aprender com o sofrimento. Isso é uma apropriação indébita da sentença de Jesus. Nós precisamos olhar o outro, que está ali, às vezes, passando o que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de infortúnios ocultos. Passa a dor, nem verbaliza, não relata, não reclama. E nós achamos nesses exemplos assim, verdadeiras pérolas. E quem quiser se deparar com uma primeira, basta ler o item Infortúnios Ocultos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu conheço muita gente que vive infortúnios ocultos. E quando eu descubro, eu tenho por aquela pessoa e pela experiência uma profunda admiração. Uma profunda admiração. Porque no mundo em que nós vivemos, nós estamos estimulados a remédios muito tópicos, de resultados imediatos. E há situações que precisam ser enfrentadas. Então, quando nós olhamos para aquele outro que está ali, às vezes silencioso, ou às vezes até está sorridente falando, mas está atravessando uma situação difícil, que admirável é, que pessoa digna da nossa gratidão, porque está nos dando, com a forma como enfrenta o sofrimento, uma grande lição para que nós possamos ir de forma cumulativa, aprendendo com as nossas experiências e com as dos outros. E para finalizar, nos lembramos de 2 mensagens de Joana de Ângeles que estão em Vida Feliz. Primeiro, a de número 145, em que ela diz: não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A mensagem segue, mas esses 2 primeiros trechos são para mim encantadores. Não somos um observador distante da vida. Ninguém está a passeio, nem está acompanhando a vida de camarote. Isso é uma ilusão. Nós somos membros de um organismo universal.
Vejamos a noção sistêmica de Joana de Ângeles, em que ela diz que muitas das atividades dependem de nós. E se nós travamos esse organismo universal, se aquilo que chega ao nosso encontro nós rejeitamos, nós desconhecemos, a partir daí nós passamos a, de certa forma, travar esse organismo universal, que não ficará travado pelo fato de que é obra divina, mas que nós deixaremos de entrar naquele instante no circuito de aprendizado que nos interessa e que nos seria importante. E a outra mensagem ainda de Vida Feliz, um pouco mais à frente, aliás, anterior, a de número 120, quando Joana de Ângeles diz: mesmo que não saiba, és exemplo para alguém. Sempre existem aquelas pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. E aí, a grande responsabilidade de todos nós, que não somos observadores do mundo, não estamos na condição de quem assiste à vida de camarote, ao contrário, nós somos membros desse organismo universal e somos, em muitas circunstâncias, exemplo para alguém. Resta saber a forma como nós temos enfrentado as situações, se com os nossos exemplos temos estimulados a outros a essa resignação estoica ou se ainda estamos dando mostra da nossa infantilidade emocional e espiritual. Dizendo isto, amigos, nós sugerimos a todos que possamos ler em casa com calma o capítulo 5º, item 31, e para quem tiver a obra Tesouros Libertadores, o capítulo 13, intitulado A Bênção do Sofrimento. Muita paz a todos.